Oi, gente, bom sábado. Mais um programa anual Política de Leve, onde a gente recebe sempre convidados que fazem parte do cenário político. E hoje eu estou aqui no estúdio com Fernando Fagundes, ele que é jornalista, assessor de imprensa e consultor em comunicação, é especialista em marketing, publicidade e marketing político. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Kate, obrigado. Agradecer pelo convite, né? E de antemão aproveitar e parabenizar pelo programa que eu acompanho desde a estreia. Obrigada. E aí, tá gostando? Muito assisti, só um programa que ainda não assisti, mas assisti todos e venho vejo a contribuição que você, né, faz à comunicação e à política pernambucana de uma forma leve, que acho que é a proposta Essa é a do proposta. programa. E esse espaço é importante para a política de Pernambuco. Que bom, Parabéns. Fernando. Fernando, eu sempre inicio o programa perguntando para os nossos convidados quem é Fernando no dia a dia? Casado, tem filhos? Porra, nunca respondi essa pergunta, mas vamos lá. Casado, tenho dois filhos de 14 anos, gêmeos, né, Arthur e Mateus. Beijo grande, são dois anjos na minha vida. E no dia a dia, um trabalhador, empreendedor, visionário, sempre penso na frente, que trabalha sempre com um propósito, né? Meu propósito sempre foi se doar, né? É tanto que a comunicação a gente trabalha muito no bastidor e faço isso com muita paixão. Primeiro que eu venho de uma família de comunicadores, então desde criança que eu convivo com, com os bastidores de rádio e televisão, de microfones, e vejo isso com muita naturalidade e faço com amor, com o que gosto, né? Comunicação é uma paixão, jornalismo é uma paixão, publicidade é uma paixão. E Fernando é isso, é uma pessoa muito família, né? Estou sempre perto, sempre presente na vida dos meus filhos e faço isso com muito prazer. Fui aquele pai que pegou no colo, que deu banho, que trocou fralda, né? Que participa da vida da família e sempre quando posso estou junto dos meus familiares, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, que para mim é um grande anjo da minha vida também. Isso. Esse é Fernando. Pai presente, maridão. Sim, presente, graças a Deus, sempre. Fernando, eu li um pouco do teu currículo. Você falou aqui também um pouquinho que você vem de uma família de comunicadores. Quantos anos aí nessa trajetória? E conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência nesse teu caminho. Rapaz, a trajetória é longa. De profissão, no mercado, 28 anos. Acho que eu comecei como estagiário em 97, 98. Fiz jornalismo em 96. Na verdade, engraçado, minha primeira faculdade foi publicidade. Eu sempre tive uma paixão por publicidade. E aí na época só tínhamos federal e católica. Então tinha que escolher, não tinha muito o que escolher. Fiz publicidade na federal e jornalismo na católica. Não passei na federal e passei na católica. E segui o jornalismo. E aí, 98, 97, 98, já estava estagiando em assessoria de comunicação. Minha primeira experiência foi nos Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que era uma empresa forte na época, né? Porque o Correios vem perdendo sua força, infelizmente, é uma empresa muito organizada. E foi a minha primeira experiência. Depois fui para a televisão, que era meu sonho, né? Mas antes de entrar em televisão, desde criança que eu acompanhava meu pai. Meu pai foi radialista, Emetério Cardoso, falecido já. E eu, desde pequeno, que eu acompanhava meu pai nos bastidores das rádios, na Rádio Clube, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, eu com 3, 4 anos de idade, correndo pelos estúdios da Rádio Clube. E meu avô foi jornalista também, mas meu avô faleceu, eu tinha 4 anos de idade, meu avô era jornalista, foi redator-chefe do Diário de Pernambuco. Meu avô é da época de Joesil Barros, outra geração de jornalistas, enfim, década de 60, 70. Meu pai já pegou mais a década de 70, quase 80. Meu pai tinha programas de rádio famosíssimos. E aí a gente acabava convivendo com esses grandes comunicadores, Samir Abuana, um cara que eu
tinha uma paixão grande, assim, era como se fosse um pai, porque eu convivia na minha casa, era amigo do meu pai, como vários outros comunicadores que conviviam, que a gente bebia dessa fonte. Você beber da fonte de grandes comunicadores não tem coisa melhor, né? Isso. E aí, desde novo, para você ter uma ideia, com 12 anos de idade, eu já gravava chamada comercial, que meu pai pedia. Começou bem Com cedo, 12 né? anos. Com 13 anos, eu fui uma vez fazer assumir um estúdio num parque de diversão, meu Deus do céu. Acho que era a festa de Nossa Senhora do Carmo, no centro do Recife. Tinha aqueles estúdios, né? Uhum. E aí ele fazia publicidade também, que era forte, as festas com o parque de diversão, tinha aqueles estúdios de rádio, com microfone, tudo. Então, com 13 anos, eu lembro que eu fui assumir uma vez, ele não podia, eu fui, e assumi o programa ao vivo, enfim, recados de amor, essas coisas todas. No colégio, eu já fazia isso no colégio, eu criei um programa chamado Recalé, que era recadinho no intervalo no Colégio Salesiano, virou um sucesso esse programa. Enfim, então eu brincava com isso, era uma diversão, não é? Então o microfone sempre foi presente na minha vida desde criança. Mas a primeira experiência mesmo foi na TV Jornal, como estagiário, e logo com quem? Com Graça Araújo, que Nada foi mais e nada nada menos. mais, nada menos, que foi a minha grande, ainda é até hoje, minha grande referência, nossa eterna Graça Araújo. Tenho gratidão por tudo que aprendi com ela, não só com ela, como todos os profissionais com quem ali eu trabalhei, né? Grandes nomes do jornalismo e grandes colegas nossos também beberam dessa fonte, que é a Graça Araújo. Então ali eu aprendi o que é jornalismo ser feito com credibilidade, com ética, com seriedade, com apuração, né? E isso marcou e marca a minha vida, né? Então ali foi a minha primeira experiência com um grande veículo de imprensa. Aí depois eu fui para jornal impresso também, fui colunista. Na TV Jornal cheguei a ser apresentador, repórter, mas a grande maioria do tempo era produtor do telejornal do Uhum. meio-dia, que é o TV Jornal Meio-Dia, que até hoje tem, né? E cheguei a ser até coordenador, anunciada, que era uma grande amiga nossa, um grande nome do jornalismo, faleceu. E aí eu assumi o cargo da coordenação do telejornal na época. Era uma grande responsabilidade para mim, eu recém-formado, assumi a coordenação do TV Jornal Meio-Dia. Então aquilo foi uma escola para mim, porque aí fui para outro lado, né? Fui entrar no estúdio, Isso. cuidar do detalhe, cuidar do texto, da questão da câmera, do bastidor, fazer de um link da redação com o editor de imagem, enfim. A emissora me proporcionou esse conhecimento, não só da redação, mas de você entender todo o trajeto da notícia. E ali foi uma grande escola para mim, né? Eu tenho uma gratidão por ter passado muito tempo ali na TV Jornal e nos outros veículos que passei também, no Jornal Impresso, como fui editor, fui colunista também de Jornal Impresso, também mexeu muito e marcou muito minha carreira. Você é CEO e fundador da BBC, não é isso? Isso. A BBC, minha gente, para quem não sabe, é uma agência de comunicação corporativa do Nordeste, certo? Quase. A BBC, o pessoal pergunta muito isso, porque quando a gente criou a BBC, há 25 anos, a ideia era ser a Agência Brasileira de Brand, Marketing e Comunicação. O brand estava surgindo, esse nome do brand. Sempre gostei muito da questão do brand. Uhum. A gente já trabalhava isso. E aí eu criei a Agência Brasileira de Brand e Comunicação. Aí eu tive que abreviar, que é muito grande, a BBC. E até hoje ficou a BBC e ninguém sabe, ninguém fala do restante, do Tá nome vendo? completo. Nas nossas pesquisas a gente já trouxe isso, né? Uhum. Agência de Comunicação Corporativa do Nordeste. Porque é uma agência de comunicação corporativa, Uhum. né? Então, é uma agência que ela cuida da comunicação Sim, institucional, sim. de empresas, de pessoas, de instituições, né? Enfim, comunicação institucional. Então, entra aí o quê? Assessoria de imprensa, que sempre foi forte da gente, publicidade, marketing digital, enfim, tudo que uma empresa de comunicação corporativa tem que fazer, a gente faz com maestria, graças a Deus. E quando você idealizou a BBC, Fernando? Kate, na época ainda da redação, sempre fui empreendedor, desde pequeno também eu fui empreendedor, não posso negar isso. Quem me conhece desde criança sabe.
E eu sempre tive facilidade de criar projetos, criar nomes, enfim, eu criei tanta coisa na minha vida. E eu sempre tive uma vontade de ter uma agência. Sempre tive uma vontade. Engraçado, mesmo antes de fazer jornalismo, mesmo antes de entrar na faculdade, eu tinha vontade de ter uma agência. E aí materializei isso e criamos a BBC. Claro, um escritóriozinho, eu e mais uma pessoa. Né? Minha sogra fazia clipagem, daí você tira em casa. Foi assim que começou a BBC. E já com grandes desafios. Né? Porque quando a gente começou, já começou com clientes grandes. Né? E foi crescendo muito rápido. E começou no entretenimento, foi nem na política. A BBC começou no entretenimento, começou no Recefolia. Uhum. Praticamente a gente, né, cuidava de alguns blocos, principalmente o Cervejicia, que eu estava muito envolvido com o Cervejicia na época. E aí acabei assessorando artistas, casas de show, casas de espetáculo, shows. Enfim, aí entrei na área do entretenimento, foram muitos anos na área do entretenimento, foi onde a BBC começou, no entretenimento. Aí depois veio Manhattan Café Teatro, veio Clube das Pais, veio Almi Rush, Patusca, veio artistas na vida da BBC, veio clubes, veio carnavais fora de época, e depois que veio a política na vida da BBC. Mas começou no entretenimento. E o movimento sindical também, que marcou muito, porque o nosso primeiro cliente foi nada menos que a Força Sindical, que estava no auge na época. Era a central sindical que mais tinha sindicatos associados, para você ter uma ideia, quando eu assumi a Força em Pernambuco, eram 130 sindicatos associados ativos. Não é? O momento era outro do movimento sindical. Movimento forte, né? Forte, né? Os sindicatos fortes também. E a gente trabalhou muito. Né? E foi uma grande escola também conhecer a fundo o que é o movimento sindical, porque eu passei a conhecer várias categorias que eu não conhecia, o trabalho desses sindicatos com várias categorias, e aí vem sindicatos, associações, confederações, federações, centrais sindicais, tudo isso a gente assessorou. E assim, tudo ao mesmo tempo, sabe? As coisas aconteciam e a gente tinha que dar conta e, claro, ia aumentando a equipe, ia trazendo pessoas boas para o nosso time. E foi dando certo, e aí foi a BBC caminhando e crescendo. Quanto tempo de a BBC? 25 anos agora, fez esse ano. Ainda está 2025, 25 anos. Foi fundado em 99 para 2000, aí está, inclusive, brindamos os 25 anos agora, no final do ano. E como foi tua entrada na política, né, na comunicação política? Veja, eu sempre li muito, sempre gostei de ler, sempre gostei de me informar. Desde pequeno também eu leio muito. Comecei a ler gibi. Tinha um monte de gibi em casa. E quando entrei no jornalismo, uma coisa que aprendi muito também com a Graça Araújo, me inspirei muito nela nisso, você ser bem informado. Né? Ela era muito bem informada. Então, eu leio jornal, eu leio blog, eu assisto telejornal, eu escuto rádio muito. Estou no trânsito, não escuto música, não, escuto rádio. Pego uma estrada, 3 horas de estrada, escutando rádio, notícia. Uhum. Né? Então, eu escuto notícia em rádio, eu leio blog, eu leio livro, eu leio revista. Então, assim, eu leio todo dia. Eu vim para cá, já li logo cedo as notícias do dia. Eu me informo muito. E eu lia política também, mas não trabalhava com política. Não sabia a importância que a política tem. Uhum. Depois que você entra, você vê a importância que a política tem para a sociedade. E aí, na época, eu ainda estava na TV Jornal e recebi um convite do meu ex-professor, um grande abraço para ele, Evaldo Costa. Evaldo foi professor lá de jornalismo, meu, e ele fez um convite para fazer a pré-campanha do então deputado federal Eduardo Campos. Eduardo era pré-candidato a governo de Pernambuco. Isso era 2005, a eleição era 2006, foi a primeira eleição que eu trabalhei, aí a gente chama aí de pré-campanha, para você ver a importância da pré-campanha. Dr. Arraes tinha falecido em 13 de agosto de 2005, e aí tinha que produzir um programa eleitoral de 30 minutos. E ele fez esse convite, só que eu estava na emissora, não podia. Estava na TV Jornal ainda. Na TV Jornal. E já estava com minha agência. Né? Porque aí eu me dividia, tá? Eu passei um bom tempo da minha vida entre o jornalismo, na redação e na agência. Até que, num determinado momento, eu tive que
escolher, né? E aí eu tive que sair da redação, e eu era uma grande paixão, televisão era uma paixão da minha vida. E não consegui mais voltar, por causa da dinâmica Sim, sim. de você estar à frente de uma agência. E aí eu, primeiramente eu disse não. Eu disse, Evaldo, não é muito minha praia, não é? Política. E aí ele insistiu e disse, olha, não aceito não. Confio em você, confio no seu trabalho, quero você, na coordenação do jornalismo desse projeto. E aí não deixou eu dizer não. Aí eu disse sim. Você Né? foi intimado. Disse sim, intimado. E até coisas, né, na vida que... E foi uma oportunidade. E assumi. E a gente fez, rodou o estado todo. Também o time era bom. Para você ter uma ideia, Guel Arraes cuidava de toda a parte de produção, roteiro. Eu lembro que a Videotape era o estúdio que fazia. Até Carol Vergolini estava dando entrevista a você. Uhum. Carol, um beijo grande. Carol era jornalista da Videotape na época também. E o time era muito bom. E a gente fizemos aí essa pré-campanha, fizemos o programa eleitoral. Naquela época, a pré-campanha e a campanha era muito em cima da mídia de televisão e rádio. Né? Então a gente tinha que fazer um trabalho. A produção era muito bem, né? Muito bem pensada. E foi um sucesso e acabei entrando, e aí no ano seguinte já assumi uma campanha de deputado também, já coordenando uma campanha de deputado. E nessa brincadeira, isso aí é a eleição de 2006, não é? Aí está em 2025. Acho que está em 2025. Nunca deixei de trabalhar, todas as campanhas eu trabalhei. Então, eu trabalhei em 2005. A pré-campanha de Eduardo, 2005. Aí eu trabalhei na campanha de 2006, aí já foi 2008 também uma depois. campanha proporcional, já fui para deputado. 2006, foi vitoriosa. 2008, 2010, 2012, 2014, 16, 18, 20, 22 e a última eleição agora, 2024. 10 eleições. 10 eleições. Que não foi das campanhas, porque teve eleição que eu fiz mais de uma. Então, participei das últimas 10 eleições. Puxa, nunca tinha contado não, viu? É muita coisa. Mas parece que passa rápido, caminho né? Grande, viu? 10 eleições nessa brincadeira. Mas começou tudo em 2006. Nessa oportunidade dada para o Evaldo Costa, dessa forma. E você sendo intimado. Ou vai ou vai. E acabei me apaixonando pela política. Engraçado, né? Porque você, assim, pelo menos eu, quando assumo um desafio, eu abraço. E eu sempre fui, sempre trabalhei com foco em resultado, sabe? Eu valorizo muito quem me paga. Pode ser empresa, se a emissora lá que me contrata para fazer aquele trabalho, eu quero fazer jus àquele valor, eu respeito muito isso. Então, sempre foquei em resultado. Então, quando você sai de uma campanha vitoriosa, poxa, tem coisa melhor. Sim, você é coroado né? E a política tem isso, você ganha, aí você depois continua trabalhando. E acabei ficando, né, administrando, né, fazendo essa gestão da comunicação na política. E acabou sendo mais forte do que a própria eleição. Então, hoje, eu me considero que faço melhor a gestão da política do que a própria eleição. Porque é mais difícil, sabe? Você fazer o dia a dia da política. Não é? E é isso que eu faço também. É o marketing político e não só o marketing eleitoral. Que são distintos. Distintos. Não é? Como eu venho de uma formação de marketing, de publicidade, de jornalismo, então para mim a comunicação é muito 360, sabe? Uhum. Eu tenho uma visão muito de cima, assim, porque comunicação é muito complexo, comunicação é um todo. E aí a gente tem que ser um pouco maestro para poder juntar essas ferramentas para fazer a coisa acontecer, fazer a mensagem chegar. Trabalhar de forma eficaz naquela fatia. Isso. Fazer atingir aquele objetivo que cada projeto, cada candidatura, cada político, cada empresa, cada um tem um projeto diferente. Para cada projeto, uma estratégia diferente. Né? Isso. E aí, passou-se todos esses 25 anos acho que de política, 20 anos. A gente está em 2025, são 20 anos de comunicação política, vamos dizer assim. Começasse em 2006. Isso, na comunicação política, 2005. 2005, foi na pré-campanha, que a eleição foi em 2006. Já tinha um ano já em 2006. Então são 20 anos já de comunicação política. 20 anos aí
no Na caminho, labuta. na Não é labuta. fácil, não. E é apaixonante mesmo. É Eu comecei há apaixonante. 10 anos. Você, não foi? Há 10 anos e E passa rápido, não é, passa Keita? rápido. E cada campanha é uma emoção diferente. Diferente. Totalmente. De cada E eu acho campanha é uma que história isso é o que diferente. pega, sabe? É isso que É, deixa a gente apaixonado pois pelo é, trabalho. pois é. E saber também, assim, que a importância da política para a vida da gente. Porque, assim, a política é a forma de você mudar uma Uhum. sociedade, não é? É através da política. Então, se cada pessoa tivesse ideia da importância do voto, votaria com mais consciência. A gente que está dentro da política, da comunicação política, a gente sabe disso. E sabe que precisa desse processo democrático, né? Então, comecei a mudar o olhar com relação à E política, de e certa acaba sendo forma, Fernando, apaixonante. eu acho que o trabalho da gente também está envolvido com isso. Como é Pois é, comunicação, a gente precisa transmitir isso, né, isso, para os eleitores. isso. E isso tudo é um conjunto. E é apaixonante mesmo, quando você entra e você gosta, Exatamente. é difícil E digo você. uma coisa a vocês que estão nos assistindo: quando fizerem algo, façam com paixão, façam com amor. Quando a gente faz com amor, a coisa acontece, o resultado é outro, não é? Vistam a camisa dos projetos e façam com determinação, não é? Que a coisa acontece. É isso. Né? Olha, a gente está conversando agora sobre política, marketing e comunicação. Para você, qual o papel da comunicação estratégica nas campanhas eleitorais? Fundamental, fundamental. Comunicação estratégica, como o nome já diz, é a estratégia de comunicação, é você traçar o norte, traçar aonde você quer chegar. Né? Uma comunicação bem feita, primeiro tem que ter um time bom. Uhum. Né? Eu aprendi isso na vida e com os grandes políticos com quem eu bebi da fonte, pessoas, né? Inclusive vários já faleceram, mas eu aprendi muito que, que, que política, né, se faz com planejamento, né, e ouvindo as pessoas, Isso. através do diálogo. Diálogo é a palavra-chave. A questão da comunicação, a gente tem que dividir em vários setores. Então, Uhum. existe, na verdade, a gente tem que dividir também em duas questões. Existe a campanha majoritária e a campanha Proporcional. proporcional. São bem diferentes, em pesos diferentes. Uma campanha majoritária, a complexidade é muito maior. Você tem que ter uma equipe Uhum. setorizado, né? A própria comunicação ela é setorizada, então você tem que ter um time bom hoje no digital, por exemplo. Você tem que ter um time bom do digital, tem que ter um time bom da publicidade, da criação, da estratégia política. Tem que ter a pessoa que pensa estrategicamente ali, o marketing Isso. político, não é? Que vai estudar, que através de números, de dados, de pesquisa, não é? É importante, o pontapé inicial, informação, pesquisa. Então, não se faz campanha sem pesquisa. Não se faz campanha sem informação, sem dados, sem números. Né? Então, o pontapé inicial é pesquisa. É você conhecer o seu candidato. É saber o histórico desse candidato. Né? Porque ali, eu até discordo quando falam de produto. Não, o candidato é um produto. Eu tenho minhas ressalvas. O candidato, ele representa uma ideologia, ele representa muita coisa para o que o eleitor vai decidir. Ele tem um passado, ele tem um presente, ele norteia ali o futuro, ele tem Sim. um discurso. Então a gente precisa conhecer a fundo as aspirações desse candidato, o que é que ele quer, qual é o propósito. Propósito, eu sempre acho que o propósito é a palavra-chave da comunicação, né? Qual o propósito? E aí a gente traça a estratégia, né? A gente traça a estratégia. Claro, cenário, vê como é complexo, né? Pesquisa, Sem time, pesquisa, jogar no escuro. pois é jogar no escuro. Já Então é o. pesquisa, dados, números, conhecer o seu candidato, né? Estudar o cenário. O que é cenário? Quem são os seus concorrentes? Sim. Qual é a conjuntura ali política daquele município, daquele estado, daquele país? Não é? Conjuntura muda, feito a nuvem, como diz isso na política, a nuvem muda, a política muda, a conjuntura muda também. A conjuntura da comunicação da eleição 2024 completamente diferente da de 2026. Então, estudar essa conjuntura, essa questão das alianças partidárias. A gente vive num processo democrático que o Brasil é partidário. Então, essa conjuntura partidária, essa leitura, não é? A questão do discurso.
E uma coisa mais importante é a questão de você saber ouvir e saber entender o sentimento das pessoas, saber ler e decifrar os números, os Sim. dados, que a gente chama de pesquisa qualitativa. Uhum. Eu sou muito fã da pesquisa qualitativa. Claro que a mais famosa é a pesquisa quantitativa. Vou só explicar. A quantitativa é aquela pesquisa que diz fulano e tal, tantos por cento, primeiro lugar, segundo lugar, tantos por cento. É a quantitativa. A qualitativa é a pesquisa que vai trazer o sentimento da população. O que é que a população acha daquela pessoa, né? O que é que a população quer, o que é que a população almeja, se for uma eleição municipal, o que é que a população quer, o que o eleitor quer para a sua rua, para o seu bairro, para a sua família, para a sua cidade. Então, você entender o sentimento, aí é que está o X da questão da Essa é a pesquisa comunicação. mais eficaz para quem trabalha com a marketing, com a estratégia, né? Exatamente. Porque aí é você entender e não querer maquiar, não querer fazer pirotecnia. A gente ouve muito, eu ouvi muito isso na minha vida. Pirotecnia. Inclusive tinha candidatos que a gente trabalhou lá atrás que diziam assim, olha, faça tudo, mas sem pirotecnia, né? Mas teve um momento que o marketing político, a publicidade era muito nessa questão midiática. Hoje em dia a coisa tem que ser mais direta, com mais informação, mais autêntica. Exatamente. Mudou muito e vem mudando a cada dia. E Acho aí que até nas eleições de 2008, 2010, a gente tinha muito, né, isso do exagero. Exagero. Começou na década de 90, né, com o marketing, com a força do marketing político e a vinda da publicidade com toda a força em cima da política. Que é bacana, assim, marcou história. Tem campanhas que marcaram história. Só que hoje a pegada é diferente, né? Então, o grande X da questão é você saber entender os números, não é? E aí a gente fala uma questão que eu venho estudando há muitos anos não, nos últimos 2 anos eu venho lendo muito e me aprofundando na estratégia adaptativa, que é você se adaptar às mudanças, né? Eu não, né? Acho que o mundo todo está discutindo isso. No mundo corporativo, que eu trago isso para a política, né? Que é mudança de pensamento, mudança de atitude. E a pandemia para cá, a gente viu essa mudança de atitude, de comportamento das pessoas. Sim. Quando há uma mudança de comportamento, né, há uma mudança também de ação. Você tem que agir diferente. Tanto que as pesquisas, eu acho que da pandemia para cá, as pesquisas voltadas para a política é de mapear o comportamento do eleitor. Isso. Então, toda a estratégia está sendo baseada nisso. Isso, exatamente. E aí você entender, você focar no seu cliente final, focar no eleitor, trazendo para a política. No mundo corporativo, a gente diz o seguinte, que a estratégia adaptativa é você entender o sentimento do cliente. O foco é no cliente. Já foi a época que as empresas, o foco era ou na empresa, ou no produto, ou no mercado. Hoje o foco é no cliente. Na política, o foco tem que ser no cidadão, no eleitor. Então, pesquisa qualitativa, mais do que nunca, nesse momento é fundamental. Entender essas mudanças de comportamento do eleitor, essas mudanças de comportamento do cidadão. Os políticos e os gestores que estão fazendo isso, que estão levantando essas informações, estão entendendo o que se passa na cabeça dessas pessoas, do cidadão, do eleitor, esses políticos vão estar num lugar diferenciado. Tá? E acho que daqui para frente, até 2026, com certeza, vai ser um ponto forte essa questão do foco no cidadão. Uhum. Eu acho que o político que não fizer isso vai ser esquecido. Vai ficar para trás. Pois é. Vai ser ultrapassado pelos que estão com foco no cidadão e com essas mudanças de comportamento. Fernando, o que você identifica como evolução na comunicação nesses últimos anos? Mudou muito, né? Nos últimos anos, vamos puxar aí 1950 para cá. A gente até bora fazer esse comparativo. Os estudos falam da época pré-moderna, moderna e pós-moderna, né? Pré-moderna ali começou na década de 50. A moderna chamam que é a década de 70, 80, e a pós-moderna depois de 90, com a redemocratização, enfim.
A gente já está na Eu acho pós-moderna. que a gente está na pós-moderna aqui, te concordo. Porque a gente está numa época que, de 2000 para cá, com a internet, muita coisa Uhum. mudou também, né? Essa época, a pós-moderna, que falam de 90 para cá, o que é que mudou muito? A espetacularização, a publicidade, né? Aí veio a questão do marketing político, que houve até grandes escândalos com relação a isso, mas que tivemos campanhas fortes, campanhas históricas, né? Jingles muito bem trabalhados, enfim, campanhas que marcaram a minha vida, a sua vida, a vida de muita gente, que ficaram na história. Sério. E aí a gente vive um outro momento, né? Vive um momento mais de autenticidade, vive um momento mais de você entender aquilo que a gente está falando aqui, entender o sentimento do cidadão, falar de igual, interação. Então, assim, só essa questão da interatividade que a internet nos proporcionou, que as redes sociais nos proporcionam e proporcionou, isso já muda muito. Né? Isso já é uma grande evolução. Eu acredito que a internet e o advento das mídias sociais é uma das maiores revoluções para a comunicação política, porque aí o político está mais exposto. O político é obrigado a responder imediatamente em tempo real, Sim. não é? Interagir, prestar conta. Eu lembro que antigamente, logo lá, a gente prestava conta uma vez no mês, uma vez no ano. A prestação de conta hoje é diária. Todos os dias. Todos os dias há a prestação de conta. É através do WhatsApp, é através do Instagram, do Facebook, Uhum. do TikTok, do YouTube, e qual for a ferramenta. Ele tem que estar inserido nessas ferramentas. Ele tem que estar inserido nesse processo. Porque ele é público, ele é político. Né? Seja gestor, seja prefeito, vereador, deputado, seja o que for. Então ele precisa prestar conta do seu mandato diariamente. Se ele fizer isso, ele vai ser cobrado. Se ele for cobrado e não fizer, aí, meu amigo, aí tem eleição de novo. Aí o povo vai julgar. Então é melhor prestar conta. É melhor estar ali inserido, é melhor estar ali respondendo. Uhum. E aí, claro, não é fácil. Você, né, como é que eu faço isso? É responder todo mundo. Aí você contrata uma equipe de comunicação. Isso. E aí existem os especialistas, né? De cada um na sua área, de entender, de estudar, de mensurar, que é muito importante você ter esse acompanhamento, essa mensuração, você acompanhar os números, os dados, sabe? Isso tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma rotina. Isso não é feijão com arroz, isso é rotina, pô. Né? E muitos ainda, infelizmente, ainda tem muita gente Pecam que demais nisso. pecam e são, sabe, ainda tentam, são resistentes. E eu oriento a quem ainda é resistente, não adianta. Se não mudar, vai ficar para trás, não tem volta. Não é? Então, atitude, atitude. Tem que estar inserido. Então desiste, então não vai ser político. Não é? Verdade. Precisa ter essa consciência, né? Total. Tem uma pesquisa do Dado Senado, não lembro o ano, mas que informa que 45% dos eleitores decidem um voto a partir do que vê do candidato nas redes sociais. Pois é. É Para você ver a um, importância, a é um força dado da importante, rede né? social. A força da rede social e as pessoas ainda não têm essa ciência. Muitos Muito. políticos ainda não têm essa Aí ciência. você vê como é que você está fora das redes sociais. Eu Ou não entendo. quando está, às vezes está presente, né? Estar presente é diferente de ser ativo. Aí é aquela questão da presença digital, né? É, Eu fiz até uma palestra recentemente sobre esse tema, presença digital. O que é presença digital? Eu até perguntei, quem sabe aqui o que é presença digital? Porque cada um tem uma presença digital diferente, né? Quem está aí o nome já diz, quem está mais presente, né? Tem uma presença digital uhum, maior, vai ter uma resposta maior da isso. sociedade, não é? Então, e claro, cada mandato, cada gestão tem o seu perfil, não é? Cada um tem seu discurso, tem sua linha de trabalho, mas o importante é ter a presença digital. O E aí, se aí importante é for ter falar de presença influência digital e digital. influência É, digital, se for falar desses temas aqui, eu é, acho que é um podcast só para esse a assunto, gente vai para você passar ver horas e horas. para você ver a importância da presença digital hoje. Então, isso também é um marco nessa evolução da comunicação política, a presença digital. Não tenha Uhum, dúvida, Kate. é isso. Fernando, a desinformação e o fake news. A gente está numa era que as redes sociais são bombardeadas por esse tipo de mensagem. Tu acha que isso é o maior desafio dentro da política? Totalmente maior. A grande preocupação nossa, nós que fazemos comunicação política, é um grande desafio, né? Você combater as fake news. Nada melhor do que a verdade. Pelo menos eu vou nessa linha, tá?
Para mim, eu só faço campanha ou só faço comunicação política com verdade. Se não for verdade, para mim não serve. Tá? Porque a política, a responsabilidade da gente que faz comunicação política é grande. Uhum. Né? O impacto que você vai causar com a informação errada, você não tem ideia do que aquilo pode gerar. Devastador. Então, é uma responsabilidade muito grande. Aí vem a questão da ética. Eu sempre bato quando fui até diretor do Sindicato de Jornalistas, eu era diretor de ética. É uma coisa que eu sempre fui apaixonado, até na faculdade, quando eu estudava, que é uma coisa que está sumindo hoje em dia, é impressionante. Ética é fundamental na comunicação política também. E fake news vai totalmente contra quem tem ética na comunicação. Né? Eu sou totalmente contra. Tá? É desafiador porque a gente tem que rebater isso, mas nada melhor do que você rebater fake news com verdade. Sim. E eu sempre prezo pela verdade. Tá? É um desafio, é uma realidade, não só para a política, mas para todas as instituições, né? Públicas, privadas, os poderes. Né? Você vê aí o TRE, o TSE, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, todos preocupados com a questão da fake news, né? que vem sendo avassalador. Mas o papel nosso como comunicador é combater com a verdade. Combater com a verdade. Né? Então, assim, apurar as informações, checar as informações. E assim, como eu falei a você agora há pouco, eu tive uma escola, que foi Graça Araújo. E ali é a escola de ética e de jornalismo de verdade, que é você checar a informação. Né? É informação séria, é informação que você ouve os dois lados. E é isso que tem que ser feito. Né? Compartilhar somente o que é checado, né? O que vê que realmente é verdade, quando as fontes são fidedignas. Tem várias ferramentas para você checar se uma notícia é falsa ou é verdadeira. Várias ferramentas. Dentro do À disposição. jornalismo, isso é uma prática ativa, Ativa, mas dentro isso. das redes sociais isso não funciona. Não funciona. E o advento do WhatsApp, por exemplo, o compartilhamento de informações, não é? Isso é muito, muito, muito perigoso. E assim, existe aí a discussão no Congresso Federal dessa questão do marco regulatório da internet. Precisamos. Agora, veja, há quanto tempo a gente fala nisso? Em que pé está o marco regulatório da internet no Brasil? Não Não é? avança. Não avança. Então, senhores deputados federais, senadores, precisam focar nisso aí. Porque isso é uma epidemia. Epidemia mata. Sim. Não é? É isso. Para você, quais os principais erros que um político comete ao se comunicar em público? Principais erros: não ser transparente. Eu trago muita questão do diálogo, sabe? Comunicação é diálogo. É você saber ouvir, saber escutar, saber se posicionar no momento certo. Há muita falha na comunicação. Às vezes, pelo próprio político, né? Tem político que evita um vídeo, evita a imprensa, né? É ruim. Se posicionar Se sobre temas posicionar tão sobre temas importantes. importantes, ele é uma liderança ali, ele representa ali um eleitorado, né? A grande falha que eu vejo é alguns políticos evitarem exposição, evitar esse diálogo, evitar essa interação com o eleitor e com a sociedade. Tá? Passando essa fase de interação, é a forma desse diálogo, né? Como se dá essa forma de comunicação. E comunicação também é a forma de como se comunicar. Né? E aí cabe a cada político, a cada gestor fazer uma autoanálise ou sua equipe lhe assessorar. Né? E dizer assim, olha, precisa melhorar nisso. Né? Porque às vezes não é só a comunicação, às vezes tem um problema político por trás. Né? Então a gestão, às vezes a comunicação faz o trabalho que tem que ser feito e há um problema ali político, sabe? Ou da pessoa que está à frente do cargo, ou dos assessores políticos que estão por trás. E aí quem faz a comunicação tem que ser muito, muito, como é que posso dizer, verdadeiro, muito transparente. Não pode esconder debaixo do tapete o problema. Tem que dizer, tem que bater no ombro e dizer assim,
deputado, governador, prefeito, tá com um problema aqui, precisa resolver, né? A gente precisa superar esse desafio aqui, Resolver essa crise, tem que bater na mesa. Assim, quem assume uma responsabilidade de um comando, de uma comunicação, ele precisa impor isso aí. É uma responsabilidade dele. Uhum. Porque a pessoa que lhe representa, que está ali, estou falando que se o problema for político, Sim. não é? Precisa destravar esse problema político para a comunicação fluir. Não é? Então, para você entender que às vezes pode ser o problema da comunicação, pode, mas às vezes o problema pode ser político. Tem que ser resolvido para a comunicação poder trabalhar. Tá? Estou falando de forma bem genérica aqui, Sim. porque É bem mais abrangente, né? porque cada caso é um caso, É. né? Tem casos que realmente você tem que fazer uma gestão de crise. Já fiz muita gestão de crise, graças a Deus, todas deram certo. E cada uma que eu peguei, misericórdia. Uma bomba. Várias. Várias bombas. E aí, gestão de crise é aquilo. Comitê de crise na hora. Vamos montar o comitê de crise. Aciona. Câmara Municipal do Recife, teve um caso na Câmara Municipal do Recife lá atrás. Crise, então parou, junta aí, vamos fazer o comitê de crise, pessoal do marketing, publicidade, mesa diretora, jurídico, procurador, cadê os procuradores? Venha para cá, vamos traçar aqui, está tendo um problema seríssimo aqui. Não é? Resolvemos lá atrás, vários problemas lá na Câmara Pode Municipal do Recife. compartilhar com a gente alguma? Teve um problema lá uma vez com o Black Box, né, que é aquele pessoal que fazia o protesto, Uhum. não é, que apedrejaram a Câmara. E aí a gente teve que chamar entrevista coletiva. Houve um jogo de narrativas ali também. A gente teve que intervir com a comunicação. Aí, como eu digo, a verdade sempre tem que prevalecer, né? E ali todos os entes trabalharam. O presidente chamou para si, o presidente da Câmara na época, não, vamos chamar a mesa diretora, vamos chamar o procurador, me chamou, eu orientei, chamei alguns colegas da equipe de comunicação que nos ajudaram a traçar um norte e uma solução. Problemas não só políticos ali, mas que chegaram também à rede nacional. Programas como a gente teve uns programas de rede nacional, o CQC, por exemplo, fez uma reportagem uma vez na Câmara Municipal do Recife, a gente teve que administrar ali também. Você sabe o perfil do CQC, a forma como eles faziam. E aí a gente teve que orientar e se adaptar, né? Se adaptar. E outras questões que surgiram, mais política, né? Aí eu estou falando questão de imprensa, mas teve uma questão política também que a Câmara precisa se posicionar. Precisa se posicionar. É o órgão, é a caixa de ressonância da sociedade, é o Poder Legislativo. Sim. Eu dizia muito isso ao presidente da época, presidente, aqui é a caixa de ressonância da sociedade. Você não pode ser tem que se expor, tem que, né, falar, vamos chamar o coletivo, vamos explicar isso que está acontecendo. Vamos esclarecer isso à população. E quando a gente vai para esse caminho, Kate, quando a gente toma essa decisão de expor, chamar a imprensa, esclarecer e ser transparente, a coisa resolve, a coisa acontece. Porque o que a sociedade quer é isso. A sociedade quer transparência. A sociedade quer verdade. Sabe? E às vezes é o simples que não é feito. Uhum. Lamentavelmente. E o simples que pode resolver muita coisa, né? Apagar muitos incêndios. Pois é. Fernando, qual o papel da imprensa independente em meio ao cenário político polarizado? Gera essa desconfiança de forma geral? Primeiramente, o papel da imprensa é fundamental. A gente vê nas últimas eleições como foi essencial a credibilidade da imprensa. A gente falou aqui de fake news, Sim. Né? As últimas eleições foi uma enxurrada de fake news. E quem foi o balizador no final? A imprensa. As pessoas têm que ir, né? A imprensa séria, a imprensa que a gente já conhece, já sabe que são os veículos que têm um trabalho sério de apuração, né? A gente sabe quem são os profissionais que fazem um trabalho sério de apuração. A gente sabe, né? E a responsabilidade é muito grande. Quando eu digo isso, a responsabilidade do gestor que está lá no veículo, mas também quem está lá na ponta, do jornalista que está lá na ponta. É o nome dele, não é? Então, assim, é uma responsabilidade conjunta. Porque o papel social do jornalismo é informar a sociedade de forma verdadeira, transparente. É isso o papel. O jornalismo ele tem um papel social. E esse papel tem que ser feito, e é o que vem sendo feito. Não só no Brasil, no mundo todo, a gente tem grandes profissionais e empresas também sérias
E é isso que eu defendo sempre. A verdade, a transparência, a apuração dos fatos. Entendeu? Fernando, falando um pouco sobre bastidores de campanhas políticas, que você já viveu muito, foram 10 eleições, várias campanhas. O que Maioria mais, vitoriosa, viu? olha Graças a aí, Deus. com esse adendo, Foi maioria o vitoriosa. que mais te surpreendeu e o que mais te preocupou nesse meio? Pronto, o que mais me preocupou foi justamente o fake news. Foi a mentira. Né? Você ter sabe, provar a verdade e, enfim, aí você tem que usar de estratégias também, porque assim, para dizer a verdade tem que ter estratégia também, né? Uhum. As pessoas usam estratégias para fazer mentira, a gente tem que ter estratégias para mostrar a verdade. Isso é desafiador, continua sendo desafiador. E a outra pergunta foi o que mais... O que mais te surpreendeu? Rapaz, cada eleição me surpreende. Essa eleição mesmo passada, várias coisas me surpreenderam. Porque é o seguinte, não sei se eu vou entrar em detalhe do que me surpreendeu, mas na política tem acontece são muitas frases de efeito que são criadas, né, na política, é impressionante. Que não, isso sempre vai ser assim, por aquilo. Político não tem estrutura, não tem dinheiro, não ganha. Não, mas se tem rede social, está eleito, sabe? E as eleições passadas mesmo mostraram muita coisa ao contrário. Claro, eu entendo esses estigmas que acontecem na política por conta de resultados. A pessoa Sim, pega um histórico, realmente, não é? Você afirma certas questões. Mas a gente vive num mundo tão dinâmico e há essa mudança na sociedade, na forma de comportamento das pessoas, que muda também na política. sim. Não é? Essa é a estratégia adaptada. Exatamente. Vou dar um exemplo. Na Câmara do Recife, diziam, isso até Liberato Costa Júnior, bebi muito da fonte, conversava muito com o Liberato Costa Júnior. Ele dizia, não, presidente, não sei se o Liberato contou isso, mas dizia, presidente de Câmara, se for presidente, se for para reeleição, ele não ganha. Tinha isso na Câmara Municipal do Recife. A outra eleição, o presidente foi mais votado. Então quebrou já esse E estigma. Quebrou quebrou, já esse estigma. Né? Não, que se não tiver, aí diziam, mas isso ainda tem uma força nessa. Política tem 3 pilares. Tem que ter, isso já aprendi com outro craque da política, faleceu também um ex-deputado. Ele dizia que política, se não tiver dinheiro, tempo e serviços prestados, não ganha eleição. Faz, faz né? um certo Faz certo. sentido. Porque dinheiro tem que ter. Aí tem um fundo partidário para É. isso. Porque se não tiver o dinheiro do fundo partidário, não tiver investimento, que campanha é gasto. Uhum. Né? Tem que manter. Tempo, quando ele fala de tempo, se não tiver tempo hábil, ninguém vai ser caído de paraquedas e ser candidato. Então você tem que Mas, construir uma narrativa. mas isso está acontecendo. A política Tá, está sendo veja, para renovada. você Estão ver, chegando exatamente. pessoas que não têm histórico nenhum E e consegue estão emplacar. conseguindo. E o outro que eu falei foi tempo, dinheiro e serviço Serviço prestado. prestado. Né? Ele dizia sempre que se não tivesse esses 3 pilares, não ganhava eleição. Realmente, até um certo tempo, isso funcionou. Ainda funciona. Não é? Mas está sendo quebrado também, Sim. como você colocou. Está sendo quebrado. Então, esses estigmas que existem na política, não é? Que nunca antes, nunca vai acontecer ou nunca será, está acontecendo. Então, aí vem a estratégia adaptativa. A gente tem que entender o cenário, tem que entender o contexto, ter informações, ter números, não é? Para saber aonde a gente quer chegar, nortear e focar no resultado. De acordo com tua experiência, a nova geração dos eleitores, o que eles esperam do político? Acho que eles esperam transparência, né? Verdade e que trabalhe. Né? Acho que a nova geração ela quer que os políticos façam jus ao seu mandato, que entregue. Né? Acho que essa geração quer isso, quer entrega, quer trabalho, quer dedicação, quer seriedade, quer transparência, quer honestidade. Né? É isso que essa geração quer. Pelo menos é o que a gente percebe nas informações que a Que é a gente... verdade. Que é a verdade. Que é a verdade, ponto. É Isso, isso. isso. E está certa, a nossa geração está certa. Certíssima. Isso já era para ser exigido há muito mais tempo. Lá atrás. Fernanda, a gente já está chegando no finalzinho do Já. programa. Já.
E quando chega nesse momento, a gente tem um quadro aqui no programa que é o De Você para o Mundo, certo? Eu faço 3 perguntas, um bate-bola, o que vier na tua cabeça, tu responde. Meu Pronto? Deus, eu acho que eu tô. Fernando, para você, o que é ser político? Ser político, eu não sou político, nem desejo ser, mas ser Mas político, a pessoa ser política, ela ter a responsabilidade que ela representa uma, uma sociedade, não é? E esse comprometimento de representar essa sociedade para o bem comum. Política é isso, é o bem comum, é você trabalhar pelo bem comum e não pelos seus interesses pessoais, por exemplo. A gente tem que trabalhar para um bem comum, que seja para o bem da sociedade, da maioria. Fernando, se você acordasse um dia e toda a sua trajetória, toda a sua história fosse apagada, Vixe, Maria. mas aí você consegue resgatar 3 coisas, pode ser momentos, pessoas, o que você resgataria? Eu acho que eu resgataria o nascimento dos meus filhos, que eu entrei lá e peguei eles no meu casamento, minha esposa, o paixão, e meus pais. Meu pai faleceu, minha mãe, eu resgataria aquele momento eu com meu pai e com minha mãe. Acho que pai é a base de tudo. Pai e mãe, nossos pais são a base de tudo, da nossa formação, da nossa educação. Né? Eu tenho gratidão eterna para os meus pais. Né? Verdade. Fernando, agora olha para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. Mensagem para o mundo, que o mundo tenha mais amor, fraternidade, mas eu vou mais a fundo, eu vou para o que Jesus Cristo sempre pregou, que é a caridade. Acho que está faltando mais caridade no nosso planeta. Quando eu falo caridade, que não é caridade só na questão de doação de alimento, ou dinheiro, ou bens materiais, que é importante a gente ajudar o Uhum. próximo. Mas a caridade de você se doar para as pessoas, sabe? Se doar mais para quem precisa. Às vezes a caridade é uma palavra, às vezes aquela pessoa precisa só de uma palavra. Às vezes é um abraço, às vezes é nada, é uma presença, sabe? Então que a gente seja mais solidário uns aos outros, né? Jesus Cristo dizia muito de que nas palavras dele que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Ele dizia que esse era o maior dos mandamentos e é o se doar, né? É a gente querer o bem, né, ao próximo e ajudar quem precisa e não fazer o que não queira que façam contra a gente. Então acho que a caridade e a solidariedade é o meu sentimento. Procuro fazer a minha parte, mas que cada um de nós façamos a nossa, né? Eu acho que a gente consegue transformar esse mundo, É isso. né? Obrigada, Fernando, pelo Obrigado a você. papo. Foi Foi ótimo, foi muito bom. massa, foi massa. Muito bom. Gente, esse foi o programa Política de Leve de hoje. Não deixe de nos seguir e acompanhar nossas redes sociais. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, Fernando? @Fernando Fagundes com Z, que aí já é outra história, é longa, da numerologia. Abraço meu amigo Magno Franco, meu numerólogo. Fernando Fagundes com Z no final, underline JOR, de jornalismo, underline JOR. @Fernando Fagundes com Z, underline JOR. E a BBC, @ABC Comunicação. Me sigam também, Kate Cavalcantes, lá no Instagram e aqui o canal Política de Leve. Ativa o sininho para não perder mais nenhum programa. É isso, tchau, tchau e até a próxima.